Olá, meus alunos do sétimo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, dando sequência ao nosso conteúdo, ainda sobre a poluição do ar, que é o quê? Ela é uma mudança na atmosfera que causa grandes impactos, tanto a nível do ambiente como na nossa saúde, através de quem? Da contaminação dos gases poluentes emitidos na nossa atmosfera. Então, ela é causada tanto pela atividade humana, que introduz substâncias tóxicas ou energia para o ar, que afeta a nossa saúde, causando problemas dos recursos vivos e nos ecossistemas, bem como nos bens materiais. E também temos a poluição atmosférica de forma natural, que é bem pequena, que não afeta tanto a sua destruição como através da ação do homem. Então, a poluição atmosférica, ela não se limita apenas a alguns locais onde ela se produz. Muitas das vezes, essa poluição pode se deslocar para lugares muito distantes, através de quem? Dos ventos. Então, algumas áreas, elas podem ser atingidas por esses gases poluentes provenientes das zonas industriais, ou seja, das grandes cidades industriais, a quilômetros de distância, através do vento, do deslocamento do vento. E quais são essas consequências? Nós temos as naturais, que é a atividade vulcânica, e dos fogos nas florestas de origem natural. E, principalmente, a provocada pelo homem, que é a combustão de combustíveis fósseis, principalmente pelos automóveis, atividades industrial e incêndios provocados pelo homem. Essa utilização desses combustíveis fósseis, ela é a principal fonte de poluição atmosférica, que são combustíveis utilizados nas centrais termoelétricas, nas indústrias e principalmente nos escapes dos automóveis. Então, tudo isso faz com que fica difícil respirar. E com isso, traz o quê? Problemas na nossa saúde. Um dessas consequências é que o ar, ele é um remédio. Ele é bom para a nossa saúde. Porém, devido à situação desse grande aumento na sua poluição, ele causa o quê? Problemas na nossa saúde. Ele é essencial, O ar, ele é essencial para a existência da vida, tá? Mas com o aumento, mais uma vez eu digo, mas com o aumento da poluição e o crescimento da população, causa doenças. As atividades físicas que são importantes serem praticadas ao ar livre, para melhorar a nossa saúde, nosso condicionamento físico, fica prejudicial devido quem? Devido a esse ar poluído. Por isso que quem deve procurar fazer atividades físicas em ar livre deve procurar ambientes onde se perceba uma pequena quantidade do ar seja poluído. Uma das principais doenças que são causadas pela poluição do ar é o uso do cigarro. Ele é tanto prejudicial para quem fuma, para quem convive com a fumaça desse cigarro, porque na fumaça do cigarro contém cerca de 4.750 substâncias tóxicas, sendo que 500 dessas substâncias podem causar câncer. Mas alguém me pergunta assim, mas o que isso tem a ver com a poluição do ar? A fumaça.
A fumaça de quem está fumando, né, que é eliminada por essa queima, por essa combustão do cigarro, ela é prejudicial, não só para quem está fumando, mas também para quem está convivendo com aquele fumante ali nas suas proximidades. E essas substâncias tóxicas, né, são o monóxido de carbono, que quando inalado diminui a capacidade de transporte do oxigênio no nosso corpo, a nicotina, que é uma substância que vicia, né, os fumantes, causa a sua dependência e a vasoconstrição, ou seja, diminuição dos vasos sanguíneos. O alcatrão é uma substância escura, pegajosa, que se acumula nos dentes e nas vias respiratórias. A amônia, que é também uma substância tóxica presente no cigarro, causa e agrava a bronquite crônica. A terebentina é uma substância que provoca lesões no sistema nervoso. O cianeto forma-se com a queima do cigarro, provocando náuseas e câncer. E nós temos os fenóis, os ácidos fórmico, acétil, benzoico, que também ajudam no desenvolvimento de câncer nas pessoas que fumam e naquelas que convivem com os fumantes. E quais são esses problemas, né, que podem causar em quem fuma, em quem está perto do fumante? Diminuir a sua resistência física, né, a capacidade vital, a pessoa fica doente mais fácil, diminui a expectativa de vida. Então, os fumantes, ele tem um período de vida mais curto do que um não fumante. Aumenta as chances de doenças do coração e dos vasos sanguíneos, causando mortes prematuras. Aumenta o número de chances de câncer de pulmão, de boca, de esôfago, de estômago, do intestino, de bexiga, de próstata. Aumenta também as chances de crianças nascerem prematuras de mães fumantes. Aumenta a irritação nos olhos, no nariz, na laringe, na bronquite, enfisema, asma, enfermidades na boca, nos órgãos digestivos, nos rins, na bexiga. Um fumante, ele precisa ingerir uma quantidade de vitamina C maior do que uma pessoa não fumante, porque o cigarro, ele destrói boa parte da vitamina C que o nosso corpo necessita. Um fumante que consome cerca de 2 maços de cigarro por dia, também ele facilmente pode desenvolver a catarata, que é uma doença na visão. Então, o cigarro, ele é muito prejudicial à nossa saúde. Então, quem fuma precisa ter a consciência de todas essas complicações e deve diminuir ou deve parar de fumar. E quem não é fumante ainda deve conhecer os seus malefícios e fazer com que tenha consciência e não desenvolver este hábito de fumar. E evitar estar próximo de quem fuma. Se você é fumante e não consegue parar de fumar, evita fumar perto de pessoas, que você pode também estar prejudicando a vida daquela pessoa, tá? Aqui eu tenho o exemplo de um pulmão saudável e o pulmão de um fumante. Observe a diferença, a espessura, a cor, desenvolvimento de várias sequelas. Então, é muito complicado, é uma doença muito difícil e você precisa saber que não deve consumir o cigarro, fazer uso do cigarro, né? Outras doenças que também são transmitidas pelo ar. Nós temos a bronquite, né, que é causada pelo dióxido de enxofre, que é eliminado através das fábricas, das chaminés das fábricas.
A bronquite é a irritação dos pulmões, causada pelo gás carbônico eliminado da combustão. Doenças no sistema nervoso, causado pelo chumbo, presente na gasolina. Irritações na garganta e nos pulmões, causada pela fuligem e fumaça. E as infecções causadas por alguns organismos, como bactérias e vírus. As doenças causadas por vírus, que também está presente no ar contaminado. A gripe, né? A gripe é uma doença causada por vírus, que está presente aonde? No ar contaminado. Pessoas bem saudáveis e nutridas, a pessoa quando está gripada, ela se cura mais rápido. Porém, quando a pessoa está com um sistema imunológico mais fraco, né, com baixa resistência, ela pode se agravar. Quais são os sintomas da gripe? Indisposição, dores no corpo, febre, dor de cabeça, tosse e coriza, transmitida pelo ar através de gotículas infectadas. E uma forma de prevenção é fazer um consumo de vitamina C. Outra doença causada por vírus é a poliomielite, causada como paralisia infantil, que é uma doença que provoca paralisia muscular, que pode ser prevenida com o uso de vacinação, que é a vacina antipólio, a Sabin, contra a poliomielite, que nós tomamos quando somos crianças. Toda criança ela deve tomar a vacina antipólio contra a poliomielite. A cachumba, também uma doença causada por vírus, que causa inflamação nas glândulas salivares, né, provocando dor e inchaço do pescoço, que é esse bócio, esse papo, e também, como prevenção, é feito com o uso de vacina. O sarampo e a rubéola, que são doenças também causadas por vírus, que apresentam febre e manchas pelo corpo. E a rubéola, ela é muito preocupante e muito perigosa em mulheres grávidas, que precisam fazer um acompanhamento muito sério, muito importante para evitar partos prematuros ou o aborto. São altamente contagiosas, que apresentam essas febres e manchas vermelhas no corpo, mas você pode fazer a prevenção tanto do sarampo quanto da rubéola com o uso de vacinas. A conjuntivite, também uma doença causada por vírus, que causa uma inflamação na conjuntiva, nos olhos. Seus sintomas são olhos vermelhos, com coceira e lacrimejando. Podemos, para prevenção, lavar sempre as mãos e não coçar os olhos, e evitar ter o contato com pessoas que estejam com conjuntivite, né? Manusear objetos que elas já manusearam, que passaram a mão nos olhos, né? E acabaram tocando em alguns objetos, você evitar esse contato, né? É uma doença que afeta os olhos, causando a vermelhidão, e às vezes com secreção, lacrimejando. Podemos evitar, né, não colocando as mãos nos olhos, e também temos uma conjuntivite provocada por bactérias. Daí nós temos também as doenças causadas por bactérias. A tuberculose, que tem como sintoma tosse, dores no peito, escarros com sangue e febre alta. A prevenção é o uso de vacinação. E também a tuberculose causa o emagrecimento, tá? Depois de algum tempo, né, a tosse, dores no peito, escarros, provoca lesões no pulmão, é tratada com o uso de antibiótico, repouso e boa alimentação, e pode ser prevenida com a vacina BCG. A coqueluche
conhecida como tosse comprida. Tem como sintoma tosse prolongada e violenta, ataca a traqueia, brônquios e causa vômitos. A pneumonia é uma doença causada pela bactéria pneumococo, causa calafrios, catarro com cor, incomum devido à inflamação dos pulmões, pode causar acúmulo de líquido no pulmão. É feita, como prevenção, medida de prevenção de uma vida saudável, de um tratamento adequado quando você está gripado ou resfriado, porque muitas das vezes a pneumonia ela é causada por uma gripe e um resfriado mal curado. A meningite também é uma doença causada por bactéria, que acontece no cérebro, uma inflamação nas membranas meninges no cérebro, acarreta essa inflamação, causa dores de cabeça, no pescoço rígido, vômito, perda de equilíbrio. A prevenção é feita com o uso de vacina e o tratamento com o uso de antibióticos e anti-inflamatórios. Como eu posso prevenir uma doença? Com o uso de vacinação, que quando aplicada gera produção de anticorpos e a pessoa, quando for exposta à doença, o antígeno, ela já tem criado anticorpos que vai fazer com que ele seja destruído, tá? A pessoa ela vai ficar imune àquela doença. Então, a vacina é uma prevenção, para você evitar ser contaminado por algum tipo dessa doença. E caso seja contaminado, o seu tratamento é mais rápido, você consegue ultrapassar, vencer a doença com mais facilidade e maior rapidez. E isso também fazendo uso de medicação correta. Os soros, quando a pessoa está doente e ainda não possui anticorpos contra aquela doença. Então, a pessoa toma quem? O soro, que ele é um antígeno de ação rápida e precisa, seja controlado, precisa ser, no caso, a pessoa tomar esse soro para fazer com que haja destruição dessa doença, tá? Podemos também prevenir essas doenças causadas por bactérias com o uso de antibióticos, que são substâncias antibacterianas capazes de matar a bactéria ou impedir o seu crescimento. Outros meios que a gente pode também prevenir as doenças, tanto virais quanto bacterianas, estão presentes no ar contaminado, tendo hábitos de higiene, que são fundamentais, lavando as mãos com frequência, não colocando as mãos nos olhos, na boca durante o dia, deixar o ambiente sempre arejado, ter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos. Também reduzir o uso de combustíveis fósseis, para evitar a poluição com os gases poluentes, incrementar o uso de energias renováveis, utilizar transportes públicos em grandes cidades, andar a pé ou de bicicleta, melhorar a eficiência dos motores e dos combustíveis dos nossos automóveis para evitar a emissão de gases poluentes, dar incentivos fiscais para os compradores de veículos com pouco poluentes, dando desconto nas compras, não fumar em locais pouco ventilados ou próximos de um grande número de pessoas, recorrer sempre à agricultura sustentável, limitar o crescimento populacional e também a expansão urbana, limitar o grande crescimento da população. E o tratamento, como eu não consigo prevenir,
mas já tem essas situações da poluição, o que é que eu posso fazer? Tratar para que a poluição ela não aumente. Como? Usando chaminés altas, aumentando a dispersão dos poluentes com o uso de filtros, aplicar taxas à poluição, remover os poluentes através da combustão, adicionar calcário para neutralizar os lagos que foram acidificados com a chuva ácida, promover a renovação do ar no interior de edifícios, limpar com frequência os aparelhos de ar condicionado, né, e centrais elétricas, reparar fugas em condutoras de gás, utilizar alimentos para gado que reduzem a emissão de metano, que para não contaminar a carne desse material, desses gases poluentes na carne desse animal, né, que pode ser consumido depois para os seres humanos. E em casos de epidemias, devemos sempre procurar permanecer em locais, evitar permanecer em locais fechados e mal ventilados, evitar aglomeração de pessoas, usar toalhas e copos que não foram, evitar o uso de toalhas e copos por várias pessoas para evitar a transmissão de secreções, evitar o beijo, né, que ele pode ser perigoso. Pessoas que estejam com alguma doença, tanto viral quanto bacteriana, o beijo ele pode desenvolver, pode receber uma carga muito grande desse vírus e dessas bactérias. Então, todo cuidado é pouco. Hoje em dia, né, no momento em que nós estamos vivendo, também nós estamos passando por uma pandemia, uma doença causada pelo vírus, que pode estar relacionado também em contato com o ar. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. E, graças a Deus, já estamos também em campanhas de vacinação. Crianças, idosos, adolescentes, adultos, está na campanha da vacinação do HN1, que é a vacinação da gripe. Você pode estar procurando um posto de saúde para vacinar, né? Dependendo da idade de onde você tem, se você conhece o seu avô, sua avó, não tem acesso como ir, peça para sua mãe e seu pai, ou até mesmo você levar para um posto de saúde para se vacinar contra a gripe. Verificar com a sua mãe se a sua carteira de vacinação está em dia, porque você pode e deve tomar a vacina para evitar o sarampo, a tuberculose, a rubéola. E a gente precisa ter esse tratamento para evitar o desenvolvimento de doenças. E essas doenças, elas são prejudiciais, elas podem levar o indivíduo à morte caso ela não seja bem cuidada, bem tratada a tempo, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a aula, leiam o conteúdo e qualquer dúvida, estou à disposição. Tenham todos uma boa tarde e um forte abraço. Até mais, 7º ano.